Boa tarde, pessoal do nono ano. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Nós vamos começar agora mais uma aula de química, tá certo? A gente vai iniciar essa aula, como todas as outras, com a correção da atividade da aula anterior. Foi uma atividade extra, então eu espero que todos vocês tenham conseguido fazer, tava bem simples, e vou corrigir e a gente vai seguir com o conteúdo, tá certo? Então, a primeira questão da nossa atividade diz assim, o que são sais? Então, sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do H-. Ou seja, naquelas questões que tiverem vários compostos para você identificar ácido, base, sal e óxido, só lembrando, o sal é aquele que nem tem o H+ no começo do composto, nem tem o H- no final, tá certo? Segunda, cite os nomes de 3 sais e suas respectivas fórmulas químicas. Nós temos o cloreto de sódio, mais comum, a fórmula química é NaCl, o cloreto de potássio é KCl e o cloreto de amônia, que é o NH4Cl. Terceira, o que é um sal de arenils? É um composto resultante da neutralização de um ácido por uma base com a eliminação de água e é formado por um cátion proveniente da base e um ânion proveniente de um ácido, certo? Quarta questão. De acordo com a classificação dos sais, responda. Letra A. O que é um sal normal? É um sal neutro. Letra B. O que é um hidrogenossal? É um sal ácido. E letra C. O que é um hidroxissal? É um sal ácido. Eu acho que eu troquei. Então, a letra B, o que é um hidrogenossal? É um sal ácido. E na letra C, o que é um hidroxissal? É um sal básico, tá certo? Quinta, cite os nomes dos 3 tipos de reações de salificação. Com reação com neutralização total do ácido e da base, com neutralização parcial do ácido e com neutralização parcial da base. Sexto, em que ano passou a ser obrigatório a adição de... Eita, pessoal, coloquei inseto, mas perdão, foi erro de digitação. Espero que vocês tenham compreendido. É iodeto ao sal de cozinha. E por que é necessária essa adição? O ano foi 1953 e o porquê dessa adição é porque o iodeto é responsável para prevenir a doença do bócio que atinge a glândula da tireoide, formando nódulos no pescoço. 7. Cite o nome de 4 sais comuns do nosso cotidiano e a sua utilização. Então, nós temos o nitrato de sódio, que é o NaNO3, ele é utilizado como fertilizante na agricultura e na fabricação de pólvora. O carbonato de sódio, que é o Na2CO3, ele é utilizado na fabricação de vidro comum e de sabões. O bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, ele é utilizado como antiácido e também como fermento químico nos extintores de espuma. O fluoreto de sódio, NaF, que é utilizado na produção das pastas de dentes para proteção contra cáries nos dentes, tá certo? Pessoal, agora a gente encerra a nossa correção e a gente vai agora para o próximo conteúdo, que é o final deste capítulo, não é isso? Então agora a gente vai finalizar esse capítulo que a gente está vendo, onde a gente estava estudando as funções químicas, que são ácido, base, sais e óxidos. Dessas nós já vimos 3 e hoje nós vamos ver a última função química, que são os óxidos, tá certo? Pessoal, por incrível que pareça, os óxidos são muito comuns no nosso dia a dia. E um dos óxidos mais importantes e mais comuns no nosso dia a dia e mais abundante no planeta Terra é a água. Apesar que a gente não diz assim, vou beber um copo de óxido, não é isso? A gente diz, vou beber um copo de água. Mas a água, ela está inserida na função química dos óxidos. Por quê? Porque a definição de óxidos é a seguinte: compostos binários. O que é que significa dizer que um composto é binário? É um composto que tem apenas 2 elementos químicos, onde um dos elementos é sempre o oxigênio, tá certo? E nesse composto, o oxigênio, ele é o mais eletronegativo. E por ser o mais eletronegativo, ele é quem vai ficar em segunda posição. Na água, a fórmula da água é essa daqui, H2O, não é isso? Eu tenho... Por que ele é um óxido? Porque eu tenho 2 elementos apenas, né? Hidrogênio e oxigênio, e um deles é o oxigênio, tá certo? Então,
Por esse motivo, a água é um óxido, tá certo? Então, o oxigênio que eu quero que vocês identifiquem quando vocês forem... O que eu quero que vocês identifiquem é que sempre o oxigênio vai aparecer primeiro um outro elemento químico, depois o oxigênio, tá certo? Então, por isso que a água é um óxido, apesar de no nosso dia a dia a gente não chamá-la assim. Então, é o óxido mais comum que nós temos. Nós temos também o dióxido de carbono, certo? Que nós também sabemos que ele é eliminado por nós na nossa... Na verdade, é eliminado por nós na nossa respiração. Nós temos o óxido de silício, que é formador da areia, certo? Então, são esses óxidos os mais comuns no nosso dia a dia. Então, a classe, para vocês identificarem, quando tiver aquela questão que tem um monte de elemento para dizer quem é o óxido, óxidos são compostos binários, sempre com 2 elementos químicos, e um deles é sempre o oxigênio, e por ele ser o mais eletronegativo, ele vem sempre na segunda posição. Tem um elemento, depois o oxigênio. A classificação dos óxidos. Os óxidos são classificados em neutros, que são aqueles óxidos que não reagem com ácido, nem com base, nem com água. Os óxidos básicos são aqueles que, quando reagem com a água, formam uma base. Os óxidos ácidos são aqueles que, quando reagem com a água, formam um ácido. Os óxidos duplos ou mistos são aqueles que são formados por 2 óxidos diferentes, 2 óxidos iguais, do mesmo elemento químico. Os óxidos anfóteros são aqueles que, na presença de um óxido, apresentam características. Na presença de um óxido ácido, apresentam característica básica. E na presença de um óxido básico, apresentam caráter básico, tá certo? E os peróxidos são aqueles óxidos que vão ter o grupo O2, aqui ó, 2 oxigênio. Como exemplo, a gente tem a famosa água oxigenada, que é peróxido de oxigênio. Ó, ela é assim, ó, a água oxigenada é H2O2, certo? Então, o que diferencia ela da água comum é porque ela tem 2 oxigênios, enquanto a água comum tem só um oxigênio. Então, por ter esse composto, essa partezinha aqui, ó, 2, eu chamo ela de peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada, tá certo? A nomenclatura, ou seja, o nome dos óxidos vai ser dado de 2 maneiras. Para os óxidos iônicos, a gente tem uma forma. Para os óxidos covalentes, a gente tem outra fórmula, tá certo? Deixa eu lembrar aqui para vocês. Os óxidos iônicos são aqueles óxidos onde eu tenho um metal ligado a um oxigênio. E para formar o nome, eu faço só assim: óxido mais di mais nome do elemento. Por exemplo, o óxido de sódio. O óxido de sódio é esse aqui, N2O, tá certo? Então, o nome dele vai ser óxido mais di mais o elemento químico. Então, fica óxido de sódio, tá certo? E os óxidos covalentes, que são aqueles que eu tenho um ametal ligado a um oxigênio, aí nós vamos ter os prefixozinhos. O nome vai ser prefixo mais óxido mais di mais prefixo de novo e o nome do cátion. Esses prefixos são o seguinte: quando eu tenho um oxigênio é mono, quando eu tenho 2 é di, quando eu tenho 3 é tri, quando eu tenho 4 é tetra e quinto pentóxido, e assim por diante. Aqui na página 231 no livro de vocês, nós temos alguns exemplos, ó. Eu tenho monóxido de carbono e dióxido de carbono. O monóxido de carbono é só o CO. Esse é o monóxido de carbono, porque eu tenho só um. Já o CO2 é dióxido de carbono. Aí eu tenho o SO3, ó. SO3, trióxido de enxofre, tá certo? Então, quando vocês tiverem metal, óxidos covalentes, que é a metal ligada a oxigênio, tem que lembrar desses prefixozinhos para nomenclatura, tá bom? Vocês têm uma lista na página 231. Agora, óxidos no cotidiano, certo? Os óxidos mais comuns no nosso cotidiano são o óxido de cálcio, que é o CaO, que é conhecido, que é utilizado na construção civil, certo? O dióxido de enxofre, que é o SO2, que ele é um gás, ele é um poluído atmosférico, ele é um gás incolor, tóxico, de cheiro forte e irritante, e ele, na atmosfera, ele se transforma no SO3, que é um dos principais constituintes da chuva ácida, então ele é extremamente poluente para o ambiente.
O dióxido de carbono é um gás incolor, inodoro, não é comburente, não é combustível nem comburente, mas quando A apresenta 0,03 mais do que 0,03% de dióxido de carbono, é um ar não respirável para os seres vivos, tá certo? E o aumento desse gás, né, do dióxido de carbono na atmosfera é um dos principais responsáveis do agravamento do efeito estufa, não é isso? O monóxido de carbono, que é o CO, ele é formado a partir da queima de combustíveis, ele é extremamente tóxico e um dos piores poluentes do ar atmosférico. A inalação dele pode provocar fadiga, diminuição da capacidade física, tontura, vertigem, náusea, vômitos, cardiopatias, em alguns casos a morte, tá certo, pessoal? Então a gente encerra aqui o nosso conteúdo e a gente acaba de encerrar também esse capítulo, né, das funções químicas. E eu vou colocar agora aqui para vocês as páginas do conteúdo e da atividade, não é isso? Então eu vou botar aqui conteúdo, vai estar nas páginas 229 a 232. E a atividade, nós vamos ter a atividade aberta e uma lá na outra parte só de assinalar. Então, nas páginas 232 e 233, eu quero que vocês façam as questões 1 e 2, tá certo? Aí, agora aqui, nas páginas 236 a 239, eu quero que vocês façam as seguintes questões, certo? 2, 3, 6, aí 9, 10, 11, 12 e 13. Tá certo? Então, pessoal, são essas as questões. As que eu não coloquei aqui é porque nós já fizemos em outra aula. Façam e mandem para mim no aplicativo ou no Zap. O importante é que você mande. E qualquer dúvida eu estou disponível de 1 até as 5, tá certo, pessoal? Tchau e um abraço.